Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, leitura responsiva. Está na página 10 do Novo Testamento. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração nesta manhã, alimenta o teu povo, instrua-nos na tua palavra, para que saiamos daqui revigorados na fé. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Um dos riscos que nós corremos na nossa caminhada é termos uma imagem fragmentada de Jesus. Nós podemos construir um Cristo na nossa mente fragmentado, ou nos apegarmos a algumas partes de Jesus e nos interessarmos por elas. O perigo disso é que nós podemos cair numa idolatria, construirmos um Deus que não é o Deus verdadeiro. Podemos construir um Jesus que é alguém que existe só para resolver os meus problemas. Ou então nós construímos um Jesus que é alguém que tem uma instrução muito interessante a respeito de um relacionamento com o próximo. Ou talvez nós construímos um Jesus que foi marcante no seu tempo, mas que não tem tanta relevância mais para a minha caminhada. Ou nós construímos um Jesus que tinha uma doutrina muito interessante, mas essa história de milagres que os evangelhos narram não aconteceram bem assim. O perigo, meus amados, é que quando nós fragmentamos a figura de Jesus na nossa mente, nós criamos um outro Jesus, e quando nós criamos um outro, nós não estamos com o verdadeiro, mas criamos um falso. E temos a possibilidade ou a probabilidade de vivermos uma vida acreditando num Jesus que não é o verdadeiro. O próprio Jesus nos orientou para termos cuidado, porque ele fala: olha, em meu nome muitas pessoas vão fazer coisas extraordinárias, muitos vão até acreditar em mim como Messias, mas vai chegar um dia que eu vou dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eles creram numa parte de Jesus, e nós temos que crer no Jesus e na sua totalidade. Não tem como você acreditar um pouco e duvidar outro pouco. Não tem como você aceitar apenas algumas partes de Jesus e do seu ministério. Ou nós cremos em tudo, ou nós não acreditamos em nada. E aí, quando nós nos deparamos com esse texto, nós temos uma referência muito clara a respeito de quem Jesus era na sua totalidade. Esse texto ele vem logo depois do Sermão do Monte. Jesus fica um longo período ensinando o povo a respeito das verdades de Deus. Que verdades eram essas? Jesus Cristo, meus amados, ele não veio trazer nenhuma novidade. Jesus não veio contar uma nova história. Pelo contrário, Jesus é o cumprimento de uma história que já havia sido contada. Jesus não veio trazer uma nova lei. Jesus veio cumprir a lei e ensinar o povo a respeito da lei de Deus. Então, quando você na sua casa fizer devocional no livro de Mateus, do capítulo 5 ao 7, você estará tratando dos 10 mandamentos na perspectiva de Cristo. É Jesus ensinando ao povo a respeito de como viver os 10 mandamentos. Então, nós temos aqui a maior concentração do ensino de Jesus Cristo e como ele lia o Antigo Testamento. Tem um livro do Philip Yancey que diz a Bíblia que Jesus lia. Meus amados, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. E a partir dele, então, Jesus Cristo ensinava como o povo deveria viver. Que maravilha! Imagina se nós tivéssemos nascidos há 2000 anos atrás, e ir para a escola dominical significasse para nós ouvir do próprio Jesus Cristo as suas instruções.
O que o texto nos informa é que as pessoas que estavam ali, uma multidão, ouvindo a respeito daquilo que Jesus tinha para lhes falar, essa multidão saiu impressionada com o ensinamento de Jesus. E certamente, meu querido, toda vez que você olhar para a palavra e absorver aquilo que Cristo tem para falar, você também vai ficar impressionado com o ensinamento e com as instruções do nosso Senhor a respeito daquilo que Deus quer para a nossa vida. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo sobre felicidade. Essa é a busca de todo homem. Bem-aventurado o homem. E aí Jesus vem com uma sequência de bem-aventuranças, ou seja, Jesus quer que você seja feliz. Alegria é a palavra do Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação. Então, crer em Jesus é, sem dúvida, ter uma vida marcada pela presença dEle, pela paz e pela instrução que nos leva a um comportamento cada vez mais próximo dEle, para a glória dEle, e isso traz, sem dúvida nenhuma, uma grande alegria para todos aqueles que o buscam. Ok, Jesus termina o sermão e nos chama muita atenção aqui nesse versículo 1 do capítulo 8, que Jesus desce do monte. Jesus desce do monte. E Jesus desce do monte porque ele tem que ir de encontro às pessoas. Ele está ali como mestre, instruindo, mas ele precisa ir de encontro às pessoas e não somente falar, mas Jesus, como mestre, ele precisa também ouvir o clamor da multidão. Jesus não quer só falar com você, Jesus quer te ouvir também. E o que nós aprendemos nesse texto é que Jesus vem em nossa direção. E eu quero propor para você esse tema. Jesus vem em nossa direção. Jesus se achega a nós como? Primeiro, Jesus se achega a nós como mestre e amigo. O que nós temos aqui é um Jesus que está interessado em cuidar da vida das pessoas que o seguem. Jesus está interessado em pastorear corações. E ele então termina o período teórico e vai para o prático. A primeira aplicação que nós podemos ter aqui nesse texto é que Jesus também nos chamou para aprendermos da sua palavra. Jesus nos chamou para um relacionamento de intimidade com Ele, mas Jesus também nos ordenou que abríssemos a porta e tornássemos o Evangelho relevante lá fora, porque Jesus não viveu no monte, Jesus não viveu no mosteiro, Jesus não tinha uma vida apenas contemplativa. Ele era contemplativo sim, mas ele desce do monte. E ele vai em direção aos necessitados. Por quê? Porque ele é mestre, ele é alguém que ensina, mas ele também é alguém que se importa com as pessoas. Ele é amigo, e por causa dessa amizade, ele se movimenta em direção ao outro. O texto vai dizer, meus queridos, que quando Jesus termina o Sermão do Monte, e lá está escrito, bem nos versos antes do capítulo 8, 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Uma multidão está maravilhada com Jesus, e o termo maravilhado aqui no português ele é fraco. A ideia é mais do que maravilhada, a multidão está mais do que maravilhada. No grego a ideia é como se eles ficaram fora de si. Eles não conseguiam guardar dentro deles o poder e a grandiosidade daquilo que eles tinham absorvido de Jesus Cristo. Eles estavam com seus sentidos retirados. Eles ficaram em estado de êxtase com a mensagem de Jesus. E o texto vai explicar por que eles ficaram assim. Porque Jesus era alguém que não apenas ensinava, mas Jesus era alguém que vivia. E Jesus tinha no seu comportamento as marcas daquilo que ele pregava. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio daqueles que pregam a palavra. E também daqueles que seguem a Jesus Cristo. Viver aquilo que nós acreditamos. E Jesus Cristo, então, como mestre, ele conseguiu chamar a atenção de grandes multidões, porque ele falava como quem tinha autoridade. Mas ele poderia ficar ali ensinando dias. No entanto, era necessário descer ao monte, era necessário ir em direção às pessoas, e é exatamente isso que Jesus faz. Quero dizer para você que Jesus também desce do monte para vir até você. Jesus se importa com você. Jesus ele não está apenas assentado no seu trono de glória, também está, mas a Bíblia deixa muito claro que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele vem habitar em nós, para que nós não tenhamos a sensação de que somos órfãos,
No Evangelho de João, Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Todo aquele que crê em Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus para cuidar, para direcionar, para sustentar, para orientar nas adversidades e também em todos os momentos da nossa vida. Deus é o Emanuel, o Deus presente que está conosco em toda e qualquer situação. Então, se nós queremos ter uma ideia completa a respeito de quem Jesus é, você precisa ter na sua mente de maneira muito clara: Ele é Deus presente que se importa com você e não te desampara em momento algum. E quando Jesus desce do monte, é essa mensagem que Ele quer deixar para todos aqueles que estavam o acompanhando. Jesus, Ele tem uma missão, e essa missão é marcada por ensinamento, mas também por ação. A igreja tem uma missão. A missão da igreja é marcada pela pregação do Evangelho, pelo ensinamento, mas também pela ação. Por isso nós temos uma responsabilidade, meus amados, que está do lado de fora dessas paredes, está do lado de fora dessas portas. A responsabilidade de sermos corpo de Cristo na vida daqueles que precisam reconhecer que Ele é nosso Senhor e que Ele também é o nosso Salvador. Jesus é mestre. Ouça os seus ensinamentos. Fique alegre, regozije-se na maravilha do Evangelho, mas Jesus também é amigo, Ele se importa com você e Ele caminha na sua direção. Esse texto ensina mais. Esse texto ensina que Jesus não é apenas alguém que ensina, não é apenas alguém que mostra com as suas ações que Ele é um amigo, mas Jesus também é alguém acessível e atento. Talvez você tenha um amigo que não seja tão atento. Jesus não é um amigo que deixa passar as questões da sua vida de maneira desapercebida. Pelo contrário, Jesus está atento a tudo o que acontece com você. Jesus está atento. Até aquilo que você pensa que Ele não está atento, Ele está. E esse texto vai nos mostrar. Chega um homem, se aproxima um homem que está com lepra. Lepra, naquela época, era considerada uma enfermidade impura. E assim como nos dias recentes, as pessoas que tinham lepra, elas precisavam se retirar do convívio social, porque esta é uma enfermidade infecto-contagiosa. Então, naquele tempo, a própria lei de Deus já instruía, se dentre o povo tivesse alguém com lepra, essa pessoa precisava ficar separada da convivência social. Então, já trazia para o indivíduo um sentimento de baixa autoestima, porque ele não podia conviver com os outros. Aliás, a lepra, naquele tempo, os estudiosos não sabem definir se o conceito de lepra hoje, se a doença hoje é a mesma, a hanseníase, se tem o mesmo conceito daquela época, mas a lepra, ela começa com uma dor, às vezes uma pequena coceira e depois se torna uma dormência. Em seguida, a pele perde a sua cor original, fica saliente, lustrosa, escamosa, até que vem à tona uma ferida. Lepus, da onde vem a palavra lepra, lepus significa escama, e a pessoa começa a ter alguns membros do seu corpo caindo, começa pelos dedos, os dedos começam a cair, sofre também a queda das sobrancelhas e, por último, o portador dessa enfermidade, ele tem um odor repugnante. Então, o indivíduo que estava tomado por essa doença, ele era completamente excluído, ninguém queria chegar perto, por todas essas razões. Por isso já havia a lei de Deus até para proteger o sujeito, de deixá-lo separado do convívio social, para que ele não sofresse tanta discriminação. Meus queridos, era uma doença, para aquele tempo, incurável. Hoje você tem tratamentos com antibióticos e outros medicamentos que revertem o quadro, mas para aquela época não haviam recursos, então era uma enfermidade que dificilmente a pessoa conseguia se restabelecer dela, e por isso então ela vivia rejeitada, separada. Nós temos aqui um sujeito que mesmo tomado por todos esses problemas,
problemas de ordem física, emocional, psicológica, espiritual. A espiritualidade dizia que ele era um impuro, a sociedade dizia que ele não podia viver no convívio dela. Certamente um homem marcado por muitas feridas, não só no corpo, mas também na alma. Ninguém queria ter contato com ele, ninguém queria se aproximar dele, e certamente nenhum de nós, se vivêssemos naquela época, teríamos o prazer da companhia de um indivíduo nessas condições. Mas esse homem, ele está se aproximando diante de Jesus. E Jesus, de maneira muito diferente, se achega àquele homem. Porque Jesus se achega às pessoas que se sentem excluídas da sociedade. Jesus se achega diante de todos. É impressionante nos evangelhos o quanto Jesus se importa com todas as pessoas. Jesus se importa com aqueles que são excluídos por causa de doenças. Jesus se importa com aqueles que são excluídos por questões sociais. E quando eu digo questões sociais, era tanto os menos favorecidos, que Jesus estava sempre com eles, como também os mais favorecidos, que eram excluídos naquela época, e Jesus dava atenção para eles, como é o caso de quem? Zaqueu, um homem muito rico da época, e que Jesus o convida para se achegar para junto dele, e vai para a casa de Zaqueu, e tem ali uma conversa muito séria com aquele homem entrega a sua vida para Jesus. Jesus está sempre se achegando àquelas pessoas que se sentem excluídas. Então eu quero já aplicar mais uma outra lição importante. Igreja é um lugar para pessoas que se sentem excluídas, porque a igreja é o corpo de Cristo. Igreja é um lugar para quem não se sente digno de estar nela. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe a minha história, então aqui é o seu lugar. Ah, mas é porque eu tenho problemas, aqui é o seu lugar. Ah, mas aqui é o seu lugar. Porque aqui nós temos parte do corpo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não discriminava pessoas, e a igreja também não pode discriminar pessoas. Igreja é um lugar para acolher todos os indivíduos. A igreja é um lugar para cuidar de todas as faixas etárias, de 0 a 150 anos. Igreja é um lugar para pessoas entrarem nelas e amarem e serem amadas, porque a igreja é o espaço que Cristo deixou para manifestar ao mundo o seu amor. Aqui é o lugar, e nós percebemos isso na pessoa de Jesus. E Jesus se achega diante daquele homem. E é interessante, meus amados, como que num único versículo, versículo 2, nós temos uma profissão de fé magnífica daquele leproso, porque em toda aquela situação, certamente com todas as suas crises de alma e também com as suas feridas no corpo, o que aquele homem tinha que fazer era clamar desesperadamente: Jesus, por favor, me cure, me liberte dessa enfermidade que me exclui da sociedade, que me traz tantos transtornos. Mas não é isso que esse homem faz. Mesmo carregando na sua história marcas profundas, o que o texto nos ensina é que aquele homem se achega até Jesus e faz o quê? Se prostra diante dele. Aquele homem se prostra diante, mas o texto quer deixar claro que ele não apenas se prostra, aliás, não tem essa palavra prostrar, tem a palavra adorar. Aquele homem o adorou. E com certeza essa adoração ela vem diante de uma humilhação, diante de uma prostração. A primeira coisa que esse homem faz não é pedir a cura. A primeira coisa que esse homem faz não é pedir para que Jesus resolva o problema dele. A primeira coisa que esse homem faz é adorar a Jesus Cristo. Meus queridos, às vezes nós corremos na direção de Deus, nós corremos na direção de Cristo quando queremos que Ele desate alguns nós da nossa alma. Às vezes nós corremos em direção ao Senhor em oração, rogamos, imploramos para que Deus solucione os nossos problemas, e nós temos aqui um homem numa situação muito delicada, de tormento, que a primeira coisa que ele faz é adorar. Esse ano o tema da igreja é alegria na adoração. Antes de qualquer coisa, antes de pedir, o papel da igreja é adorar ao Senhor, por reconhecer tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz, todo o seu cuidado, toda a sua orientação para as nossas vidas. Aquele homem tinha motivos para se queixar, motivos para reclamar, motivos para reivindicar. Deus, por que o Senhor permitiu que eu estivesse nesse estado? Olha aí, todo mundo são, todo mundo tranquilo, todo mundo com saúde, e eu com esse problema que arrebenta com a minha vida? Não.
Ele não faz nada disso. Ele não reclama, ele não reivindica, ele não decreta, ele não ordena, ele simplesmente adora. Por isso que Jesus ensina para a mulher samaritana: eu estou atrás de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Deus está atrás de adorador. Talvez você fique atrás de Deus pedindo coisas, mas Deus está atrás de você para que você o adore. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que em 2015 você tenha um coração adorador antes de qualquer coisa. Mas esse homem não só adora, não só reconhece Jesus como Deus, porque para ele adorar, ele tem que reconhecer Jesus como Deus. O texto diz mais, ele clama o quê? Senhor. Quando ele diz Senhor, e os comentaristas vão afirmar que Senhor aqui não é apenas um título de educação, mas é que ele reconhece que Jesus não só é Deus, mas que Jesus é autoridade sobre a vida dele. Jesus domina sobre ele. E esse homem então diz Senhor. Mas ele não só entende que Jesus é Deus, ele não só entende que Jesus é uma autoridade na vida dele, mas ele também reconhece Jesus como soberano, soberano Deus. E onde nós percebemos isso no verso 2? Quando ele diz, se quiseres. Se quiseres. Essa é a nossa oração. Quando nós nos achegamos a Jesus, nós não temos que dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Nós não temos que chegar com uma ordem de pedidos e dizer, Jesus Cristo, olha, está aqui o que o Senhor tem que fazer na minha vida, o quanto antes. Jesus não é seu secretário. Jesus não é um funcionário da sua empresa chamada vida. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. E aquele leproso já tinha reconhecido isso. Por isso ele também reconhece que Jesus é soberano e fala, se quiseres. Se quiseres. Mas ele não reconhece apenas como soberano, nem como Senhor, nem como Deus. O texto vai além. Aquele homem reconhece Jesus como poderoso. Numa frase. Quando ele diz, podes purificar-me. Ele sabe que Jesus tem poder para reverter o quadro dele. Ele sabe que Jesus tem poder para trazer a cura sobre ele. Ele sabe que Jesus é o Deus que vem em direção ao homem para cuidar desse homem. Então ele reconhece Jesus como Deus, Senhor, soberano e poderoso, mas ele também sabe que Jesus pode intervir no seu problema e ele clama por isso. E talvez você pergunta, aonde esse homem aprendeu essa estrutura de oração? Meus irmãos, a estrutura dessa oração é uma oração que nós fazemos já de cor e salteado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A primeira parte da oração está voltada para Deus. Esse homem, quando ele se achega a Jesus, ele não está focado nele, mas ele está focado em Deus, em enaltecer a soberania, o governo, o cuidado de Deus e adorá-lo. Assim como a oração do Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, se quiseres. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí esse homem agora pede, o Senhor pode me purificar. Essa deve ser a estrutura das nossas orações. Deus conhece os nossos corações, Ele sabe se nós somos pedintes, que só querem receber a bênção, ou se nós somos adoradores que estão interessados na glória dEle, que estão interessados em reconhecê-lo como soberano Senhor, mas também que anseia para que Ele venha curar as nossas enfermidades e nos livrar dos males que nos cercam. Esse homem nos ensina como orar. Provavelmente, com seu corpo todo marcado por uma enfermidade, a sua alma dilacerada por dores e por preconceitos que vivia, ele convida eu e você a aprendermos a orar como ele. Não sabemos de onde esse homem adquiriu tanto conhecimento a respeito de Jesus, mas ele faz uma pública profissão de fé, de que Jesus é Deus e Senhor sobre a sua vida. Meus amados, Jesus se achega até nós como mestre e como amigo. Jesus se achega até nós como alguém que é acessível. Você pode ir até o encontro dele como esse homem foi. Existia toda uma estrutura religiosa e social para que esse homem não se chegasse até Jesus.
Mas esse homem se achega, porque todos podem se achegar até Jesus, desde que o busque de coração. Mas Jesus também é sensível e poderoso. E é isso que eu quero destacar no último ponto do nosso sermão. Nós temos aqui, meus amados, uma das características de Jesus, que, ao meu ver, é um dos momentos sublimes do seu ministério. Quando Jesus não apenas se aproxima, quando Jesus não apenas ouve o clamor da multidão, mas quando Jesus se movimenta em direção a esse homem, e o texto vai dizer que Jesus estendeu a mão. Existem muitos clamando por socorro, e nós temos que apenas estender a mão. Como é difícil o movimento de estender a mão. Às vezes nós estamos cheios de conhecimento do cristianismo, somos doutos em muitas questões a respeito do Evangelho, mas como o movimento de estender a mão pesa sobre nós, quanta dificuldade nós temos. E mais ainda, o que nos chama muita atenção nesse texto, é que Jesus Cristo toca naquele homem. Se fosse um homem comum daquela época, se fosse uma criança que estivesse apenas com amigdalite ou acamada por uma febre, Jesus tocar, tudo bem. Existe uma bagagem social, religiosa, sobre aquele leproso que impedia qualquer pessoa de tocar nele, principalmente um líder espiritual. Mas Jesus quer mostrar para nós que muito mais do que um líder que cria as suas teorias para distanciar-se do povo, e é por isso que os escribas e fariseus, a mensagem deles não tinha relevância para a época. Jesus quer mostrar que ele é alguém que veio falar de amor, que veio falar de compaixão. E por isso, assim como eu toco nesse púlpito, Jesus tocou naquele leproso. Se Jesus toca num leproso, Jesus toca em você. Se Jesus cuida de um leproso, Jesus cuida de você. Porque Jesus cuida de qualquer pessoa. Ele, a palavra de Deus nos diz, não faz acepção de pessoas. E Jesus toca naquele homem, não tem preconceito, não existem barreiras. Jesus se sensibiliza profundamente, tanto com a enfermidade daquele sujeito, como com a enfermidade de qualquer outra pessoa. E quando eu digo enfermidade, não estou falando apenas de questões físicas, não, da alma também. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é um Senhor marcado por compaixão, e compaixão é um sentimento que provoca dor no mais íntimo do ser, quando ele vê o outro padecendo. Jesus sofre com os nossos sofrimentos, ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Esse é Jesus, acabamos de cantar isso. Homem de dores, que conhece as suas chagas, que conhece as suas angústias e os seus problemas, e ele vem até você, diferente do sacerdote daquela época, que não podia tocar nos enfermos, Jesus tocava. Hebreus 4,15 vai dizer, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus se compadece das nossas fraquezas. A compaixão o movia em direção às pessoas e continua o movendo em direção a nós. E aí, meus queridos, existe uma correspondência no diálogo, porque Jesus, ele dialoga conosco. Não é só você que fala, não crie uma teoria de que oração é só você que fala, não, porque existe um diálogo. Aquele homem fala para Jesus, se quiseres. Jesus responde o que para ele? Eu quero. Aquele homem diz, o senhor pode. Jesus diz o quê? Eu posso. Fica limpo. E o texto vai dizer que imediatamente e plenamente aquele homem ficou restaurado da sua enfermidade. Quero convidar você para tentar construir na sua mente o que aconteceu naquele momento. Você está lá no meio da multidão. Tenta imaginar, existe uma grande multidão que havia acabado de ouvir Jesus falar por horas, e agora essa multidão junto com Jesus desce do monte, aparece um leproso, todo mundo já começa a sair de perto porque o homem tem um odor terrível, e todo mundo sabe que aquele homem é alguém que
pela própria religião, pela própria questão social, ele não deveria estar ali, ele é totalmente rejeitado. Começa a acontecer bochichos, você não, só os outros, cochichando, dizendo, gente, como pode? Esse homem sabe que não pode estar aqui, como que ele veio? Que absurdo! Alguém vai lá, fala para ele sair. E Jesus dá atenção para aquele homem, começa a conversar com ele. Enquanto isso, a multidão está achando um absurdo toda aquela circunstância. Jesus toca naquele homem, aí todo mundo já começa a questionar a respeito de Jesus. Mas como pode ele tocar num leproso? Ele quer se instituir como rei dos reis, senhor dos senhores, o Deus de Israel que veio para nos salvar. Ele tocando num leproso, não pode um negócio desse. Mas agora eu quero que você vislumbre a sobrancelha daquele homem voltando, a sua pele se restaurando por completo, os seus dedos crescendo novamente, ele ficando completamente restabelecido. Tente dimensionar agora a alegria daquele homem, a euforia e o espanto da multidão, e você cutucando o pessoal do lado dizendo, eu sabia que ia acontecer isso. Certamente aquele homem ficou eufórico, por isso que Jesus teve que dizer para ele, rapaz, acalma, não sai contando isso para os outros. Várias vezes Jesus fala, não conta isso para ninguém. Chega a ser um paradoxo, como ele faz coisas tão extraordinárias e pede para o pessoal guardar. Isso, os comentaristas vão dizer que era movido por várias possibilidades. Uma delas, Jesus não queria antecipar a sua perseguição. Por quê? Porque aquele homem ia lá para o sacerdote. Jesus manda ele ir, agora vai lá no sacerdote para ele verificar e comprovar que você foi curado e te dar o atestado de cura. E aí Jesus diz, não conta para ninguém, porque se o sacerdote souber que foi eu, vai mandar me perseguir, não tinha chegado a hora ainda. Uma das possibilidades era essa. Outra possibilidade é que Jesus não queria ser reconhecido como curandeiro. Ele fazia tudo aquilo, mas ele veio proclamar uma mensagem muito mais do que cura e milagres. Ele veio proclamar a mensagem de salvação. A atenção poderia prejudicar, a atenção à cura poderia prejudicar o ministério de Jesus. O que nós temos aqui então, meus irmãos, é um Jesus Cristo que se achega até nós, que intervém na nossa vida, que quer nos restabelecer dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, um Jesus que se importa com você. Quando Jesus cura no Novo Testamento, o propósito principal não é a cura, o propósito principal é revelar-se como Filho de Deus que tem poder para mudar qualquer realidade. E Jesus continua tendo poder para mudar a sua realidade. Eu não sei quais são os problemas que você trouxe para dentro desse templo hoje. Eu não sei quais são as dores do seu coração ou do seu corpo. Eu não sei quais são os questionamentos que você não consegue encontrar resposta. O que eu sei é que Jesus Cristo cuida de você, orienta você, toca em você, abraça você, guarda você. Como o livro de Apocalipse nos ensina, Ele nos protege na sua poderosa mão, e de lá ninguém pode te tirar. Jesus Cristo cuida de você, Jesus Cristo se importa com a sua vida. Saia daqui hoje tendo isso muito claro na sua mente, você não está sozinho no processo, porque Jesus desceu no monte. Ele não veio apenas para nos ensinar, Ele não veio apenas para nos instruir, Ele veio também para cuidar de nós, porque Ele é o supremo pastor, que cuida e que vela dos corações dos seus filhos. Que você descanse nessa verdade. Você talvez tenha problemas para resolver no seu trabalho, amanhã é segunda-feira, coloque esses problemas diante de Jesus, certamente Ele vai te orientar na solução de todos eles. Existem questões na sua família que estão difíceis, você não está encontrando saída, volte-se para Jesus, porque Jesus vai se achegar até você e vai te ajudar a encontrar esses problemas, solução para esses problemas familiares. Se você está enfermo, vá até Jesus, adore-o, e assim como esse homem ore, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus pode sim responder para você, eu quero, fique curado. Ou Jesus pode responder para você, eu tenho um propósito nessa enfermidade, como Ele fez com o apóstolo Paulo. Jesus Cristo não nos desampara em momento algum, creia nisso, e você vai perceber o cuidado maravilhoso dEle sobre você, sobre a sua casa. Deus te abençoe, amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos apresenta um Jesus completo, um Jesus que é Deus, um Jesus que é soberano, um Jesus que é Senhor, um Jesus que é poderoso, mas um Jesus que vem até nós, um Jesus que se assenta no trono,
mas um Jesus que com seu Espírito habita nos nossos corações. Um Jesus que está interessado em ouvir as nossas queixas e os nossos clamores, mas um Jesus que, mais do que isso, também deseja receber a nossa adoração. E aqui estamos nós, adorando o Teu nome, glorificando ao Senhor, mas também apresentando diante do Teu altar as nossas petições, as nossas orações, angústias, clamores. Ó Deus, venha e atenda a oração do Teu povo. Venha, Senhor, e assim como o Senhor foi com aquele ex-leproso, o Senhor também possa ser com a nossa vida. Venha trazer restauração, trazer cura, trazer direção, para que vivamos para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ensine também, Deus, a manifestar o Teu amor na vida dos outros, que assim como o Senhor se achegou em Cristo através daqueles necessitados, que nós também sejamos movidos a estender a mão e a tocar, demonstrando amor àqueles que estão distantes do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.